Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao estudo, né, da obra O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles, na aula 707, onde nós vamos tratar sobre as subpersonalidades, o problema dos eus, né, das personalidades parasitárias, como Joana de Ângeles coloca no capítulo. Para que possamos compreender a proposta do capítulo, a ideia do capítulo segundo Joana, precisamos começar a avaliar a anatomia da alma e o funcionamento energético da alma dentro dessa anatomia. Isso vai ser bem importante, porque uma vez que se toma consciência dessa realidade, isso vai abrir um campo de autocura e de um processo evolutivo potencial que irá transformar ou gerar grandes transformações para a criatura que realiza esse processo, no sentido de conduzir ao cumprimento da missão reencarnatória e aumentar, encurtar, na realidade, a distância da nossa alma em relação à personalidade de Jesus, ou seja, a realização do nosso Cristo interno, do nosso Cristo interior. A Joana vem dizer, nesse capítulo, ela começa falando de duas estruturas que, embora tenham nomes diferentes, por ela fazer referência a uma psicologia específica, que é a psicologia transpessoal, que usa uma denominação diferente, no fundo, nós estamos falando do espírito. O espírito no conceito kardeciano. Mas para clarearmos o raciocínio da benfeitora, vamos olhar e tentar mergulhar aqui nesses conceitos que ela traz aqui na obra. Eu estou com o livro em mãos e vamos, à medida que formos caminhando aqui no capítulo, nós vamos clareando essas duas perspectivas. Primeiro, ela traz o conceito de psicossíntese, né? A psicossíntese é uma escola da psicologia moderna, que entra no paradigma transpessoal da psicologia. Nós temos 4 paradigmas, né? O paradigma cognitivo-comportamental, o paradigma humanista existencialista, o paradigma psicodinâmico e o paradigma transpessoal. No paradigma transpessoal se encaixa a psicossíntese, né? Com outras escolas aí dentro da transpessoal, mas ela traz aqui a psicossíntese de Roberto Assadioli, né? Esse autor, o doutor Roberto Assadioli, que ela vem trazer as ideias dele para poder tentar organizar uma forma de conectar com esses eus ou subpersonalidades, né? Ou formas pensamento, ou personalidades parasitárias, os complexos espirituais ou complexos psicológicos no conceito junguiano, são todos conceitos referentes à mesma dinamização energética, à mesma dinâmica. Mas ela vem trazer, né, que a proposta da psicossíntese como uma proposta de acesso e integração desses eus, algo que já nós viemos fazendo, o esclarecimento a respeito disso, desde as primeiras obras dela aqui, que nós estamos estudando, tentando compreender essa realidade espiritual, fazendo uma leitura psicológica dessa realidade. Então, o primeiro conceito que é diferente, que ela traz no capítulo, é o da psicossíntese, né, que nós acabamos de clarear como uma escola dentro do paradigma transpessoal proposta por Roberto Assadioli, né, que é um teórico dentro do paradigma transpessoal que vai propor uma teoria de personalidade, uma maneira, uma anatomia de alma, né, que é bastante complexa, é uma anatomia da alma muito maior até, eu acho que é a do Jung, são vários conceitos que ele traz. Vou citar alguns aqui, mais para fim de curiosidade. Ele traz aqui sete conceitos de órgãos da alma. Ele fala do inconsciente inferior, do inconsciente médio,
do inconsciente superior ou superconsciente, ele vai falar do campo da consciência, do eu consciente, ou ego, né, que nós já viemos estudando, o eu superior e o inconsciente coletivo. Ou seja, não se prendam a esses conceitos, mas é só para a gente ter uma noção da proposta de anatomia de alma. E o que é que isso quer dizer? Isso é a anatomia da psique para ele, é a teoria da personalidade dele. E dentro dessa anatomia, como se fosse um mapa de uma cidade, a energia espiritual circula nesses inconscientes aí, nessas camadas do inconsciente, da consciência, do campo da consciência do ego, dentro dessa realidade. Ele vai também trazer um conceito bem interessante, né, que é o de superconsciência, que na realidade não é um órgão específico da alma para ele, mas na realidade é um estado superior de percepção, essa superconsciência, e que a Joana ela não aprofunda muito aqui nesse capítulo, mas estou falando, trazendo aqui para vocês, trazendo para vocês, mas para que vocês tenham uma noção dessa realidade psicológica da psicossíntese, que é justamente o conceito que ela inicia o capítulo aí. Logo depois de psicossíntese, ela traz o conceito do eu pessoal e do eu superior. Né? Parecem nomes novos, mas não são conceitos novos para nós. O eu superior seria o self, ou o espírito, no conceito de Kardec. Né? Seria a totalidade espiritual, essa totalidade espiritual, embora o Assagioli ele coloca como um outro eu, como um ponto dentro da totalidade, como se fosse um segundo eu. Mas nós podemos compreendê-lo, segundo a Joana coloca no capítulo, na realidade, como facetas do espírito imortal. Eu tenho o eu superior e o eu pessoal, são facetas do espírito. Na realidade, tudo é o espírito, só que partido, ele se apresenta com uma faceta de eu superior e outra faceta de eu pessoal, e o Assagioli entende isso como dois eus separados, como se fossem dois subcentros da personalidade, sendo que o eu pessoal está no centro da consciência, que a gente entende como ego, e o eu superior está numa camada mais do inconsciente, está localizada dentro do inconsciente, mas é também um eu como se fosse uma espécie de complexo para ele. É algo bem interessante. Mas a Joana traz o conceito, ela simplifica, explicando o eu superior como a totalidade espiritual, como a verdadeira personalidade, a essência, e o eu pessoal, que seria uma personalidade mais superficial. Esse eu pessoal, que dentro do eu superior tem a área da consciência, como se fosse um spot de luz que nos iluminasse, e ela tem uma franja. Imaginemos um quarto escuro, e nesse quarto escuro nós acendemos um abajur próximo a nós, ou um foco de luz sobre a nossa cabeça. O foco de luz seria a área da consciência, e nós seríamos a representação do ego, e o quarto escuro, que ainda é escuro para nós, seria o eu superior, ou o inconsciente, ou o self, ou o espírito, que ainda não conhecemos na totalidade, e a nossa missão é pegar esse foco de luz e ampliar ele até iluminar esse cômodo inteiro, né? Esse ambiente inteiro que nós precisamos iluminar para gerar essa proposta de autoconhecimento trazida por Joana. Então, ela diz que muitas vezes o eu pessoal é confundido com a personalidade, e não é. Na realidade, o eu pessoal é uma personalidade, é um fragmento da personalidade, do eu superior, ele é um fragmento do eu superior, mas ele precisa ser entendido como um pedaço só da personalidade, um pedaço mais superficial. Sendo o eu superior a personalidade real, que já acontece, vai acontecer e já aconteceu. O eu superior é passado, presente e futuro, sendo o ego responsável por interagir com essa dinâmica energética de passado, presente e futuro, gerando uma falsa impressão, uma consciência de ego, como se o eu pessoal ou o ego, que é a mesma coisa, que são o mesmo conceito, são conceitos equivalentes, ele acredita ser ele a personalidade central.
E aí que entra o processo de autorrealização que nós começamos a estudar no capítulo anterior. A autorrealização passa pelo ego se dar conta de que ele é ego no mapa da alma. O ego precisa se dar conta de que ele é um ponto menor dentro da cidade da alma, dentro do mapa total do condomínio que ele vive. E que ele não é a cidade. E muitas vezes esse é o nosso problema. Né? Nosso problema inicia-se daí. O ego entende que ele, na realidade, é a alma como um todo e não é só um pedaço. Então, quando nós tomamos essa consciência, que nós chamamos consciência do ego, é quando o ego tem consciência que o ego é ego e que ele é só um pedaço dentro dessa alma total, nós começamos a caminhar no processo de autoconsciência e de autorrealização. Porque quando isso acontece, surgem duas realidades espirituais que a criatura humana se dá conta. O indivíduo começa a entender que ele tem duas naturezas. Uma natureza animal, que ele nutre através da experiência material, da vida horizontal, e a natureza espiritual, que ele precisa nutrir através da relação desse ego com o eu superior, desse ego com o self ou desse ego com esse espírito, como diz Joana. Então, é o eu pessoal interagindo com o eu superior, no conceito da psicossíntese, à medida que esse próprio eu se percebe como um eu pessoal, um eu menor, um ego menor, dentro desse eu superior. E entendendo o seu posicionamento, ele percebe que existe uma imortalidade cuja a realização em essência vai usar a matéria como meio, mas não como fim existencial. E se realizando a partir da interação com a matéria, entendendo essa matéria também como a própria encarnação, né, o espírito se conectando com esse corpo e vivendo as coisas materiais aqui, à medida que recebe todas as diretrizes desse eu superior, o indivíduo começa a fazer o processo de autorrealização segundo a psicossíntese. Mas não é tão simples assim. Não basta o espírito, segundo Joana, realizar essa conscientização de que ele é uma ilha no oceano da alma e que ele vai precisar de um trabalho muito mais hercúleo, muito mais energético para poder realizar esse processo de autorrealização ou essa psicossíntese como propõe o Roberto Assadioli. Né? Para fazer essa psicossíntese, nós vamos ter que dar conta de um segundo desafio depois dessa tomada de consciência, dentro desse posicionamento pessoal, dentro dessa psicologia coletiva e individual que nos habita, que é o problema dos eus, né? O problema das subpersonalidades, que é o problema das personalidades parasitárias, o problema dos complexos espirituais, o problema dos complexos. É essa a ideia que a Joana vem trazer, porque uma vez que esse eu, o eu pessoal, começa a se relacionar com as personalidades de outras encarnações e com a personalidade dessa encarnação, ele começa a realizar a psicossíntese no momento em que ele começa a decodificar o fluxo dessas energias, que são as subpersonalidades, na direção do eu pessoal, à medida que ele filtra essa realidade em esforço, dedicação e sacrifício a partir da lógica do Evangelho de Jesus, de modo a decodificar esse fluxo energético que vai na direção do eu pessoal, desvitalizando essas subpersonalidades e potencializando essa energia na direção da consciência superior ou do inconsciente superior, né? Que na realidade seria essa potência que vai nos conduzir nas vivências do anjo, do gênio, né? Nas vivências espirituais profundas, da mediunidade, do animismo superior, entendendo esse animismo como um processo criativo. Então, ela vem dizer que os nossos vícios, como o ciúme, a inveja, o ódio, são, na realidade, personalidades parasitárias criadas por nós não conseguirmos digerir as energias desses sentimentos que nós mesmos sentimos. E uma vez que nós recalcamos esses sentimentos, nós partimos a alma em vários eus, em várias personalidades parasitárias, que vão ser reprimidas no inconsciente profundo
mas que não ficam ali quietas. Elas começam a se movimentar em um influxo na direção da consciência, gerando estados de perturbações afetivas e psicopatologias de toda ordem na nossa condição espiritual, a qual nós nos encontramos agora nesse instante. Então, por exemplo, vamos tentar pegar um exemplo, por exemplo, de um dos tipos de culpa, né, na qual o indivíduo comete um erro, ele tem uma frustração, na qual, nesse movimento, que ele toma consciência que ele cometeu o equívoco, o indivíduo ele desencadeia um processo de raiva de si mesmo. Ele tem uma raiva de si mesmo, uma agressividade, às vezes, até contra si mesmo. É uma frustração por ter cometido o erro, e essa frustração quebra a autoidealização. Nós nos vemos aqui espíritas, nós nos vemos pessoas corretas que estão tentando se dedicar ao Evangelho de Jesus, e de repente nós cometemos um escorregão, um erro ético-moral na vida, e isso coloca em xeque toda essa brancura dessa personalidade que nós construímos para nós. Quando isso acontece, surge uma raiva automática de nós mesmos. Mas para que não sintamos essa raiva, nós arquivamos através de processos automáticos essa raiva nesse processo que vai se instalando em culpa, e essa raiva de si mesmo ela se direciona para o inconsciente profundo. Nós partimos ela, não sentimos a raiva no nível da consciência e direcionamos ela para o inconsciente profundo, ficando aqui um sentimento maquiado de autopiedade, no qual nós, nossa, eu não devia ter feito isso, eu sou uma má pessoa, aí começa aquela queixa, aquela fala, que gera um derivativo no qual nós temos uma autopiedade, uma vitimização, sem assumir o erro cometido, e essa raiva ela vai fragmentada como uma personalidade parasitária e ganha vida no inconsciente como um eu fragmentado. Então, esse discurso nos protege, que ainda nos mantém na imagem do bonzinho que o ego quer que nós experimentamos. Então, nós experimentamos essa fala de vítima, nossa, eu não devia ter feito isso, eu sou uma pessoa má, né? Eu não devia ter dito isso, eu não devia ter realizado isso, tá vendo como eu não presto mesmo? Então, começa aquela queixa, aquela autovitimização, aquela autopunição, enquanto a agressividade ou a autoagressividade, que é diferente da heteroagressividade, que é a agressividade ao outro, ela é recalcada e lá ela ganha vida como uma personalidade parasitária. Ela vira um ser dentro de nós. Ela vira um eu dentro de nós vivo. E de repente, né, nós esquecemos o fato e aquela personalidade começa a voltar em imagens de agressividade, de autodestruição, em impulsividades, em uma raiva, em estados impulsivos de irritabilidade contra o outro, de perturbações. E essa subpersonalidade, esse eu parasitário, ele é esse influxo, ele tem características, ele é impulsivo, ele é automático, ele atua no nível do cérebro reptiliano, ele toma a personalidade, essa personalidade central, o ego, o eu pessoal, gerando esses desconcertos emocionais, esses atrapalhos. Então, essa agressividade nos torna amargos, amargurados, nos torna, muitas vezes, personalidades recalcadas, críticas, odientas. Essa raiva começa a voltar a partir dessa lógica, porque nós quebramos o sentimento e jogamos ele para o inconsciente, ele ganha vida, vira um monstro dentro de nós e volta para nos pegar. Então, essa é a lógica. Por isso que a Joana fala que é o problema dos eus parasitários. Porque quando nós não assumimos o que sentimos e mantemos no nível da consciência os nossos sentimentos simplesmente por assumir como eu cometi o erro e algo em mim queria que isso acontecesse, isso já desliga essa fragmentação. Fazer essa assunção do sentimento no nível da consciência egóica evita com que ocorra essa fragmentação e a formação de um eu parasitário, gerador dos vícios da alma, como o ódio, ciúme, a inveja, o apego, gerando essas realidades. Fora a criança ferida que lá já habita, fora a personalidade dos nossos pais que lá já habita, o complexo materno, o complexo paterno.
A nossa criança ferida, mal educada pelos pais nos níveis emocionais, porque são seres humanos, então vai haver falhas de educação. Os eus formados pela relação com o sistema familiar como um todo, não só com os pais, mas a personalidade dos nossos ancestrais, todos esses fatores são subpersonalidades dentro de nós e que vão gerar um influxo, fora as personalidades de outras existências, que aparecem nos sonhos. Muitas vezes nós sonhamos com temas coletivos, que são personalidades não pessoais, e que retornam trazendo sentimentos que foram construídos em outras existências, gerando o problema dos eus na direção do eu pessoal, que esse ego precisa filtrar. Por exemplo, a depressão, ela se encaixa muito bem nessa definição de eu parasitário, que a Joana fala, porque na depressão, a depender do tom da fala, da queixa do depressivo, o mundo não presta, o mundo não dá certo, eu não presto, nada dá certo, se eu pudesse eu dormia o tempo inteiro, eu queria trocar a noite pelo dia, se eu pudesse eu vivia só a noite para não conviver com ninguém durante o dia. Então começa a ter uma fala. Essa fala já é um eu parasitário ganhando campo. E esse eu parasitário que tem essa queixa, que vai montando esse quadro depressivo, ele começa a sugar a energia do sistema do eu pessoal. Ela é um parasita, como a Joana traz. E à medida que ele suga a energia do sistema, o indivíduo vai caindo em depressão, inclusive no nível físico. Ele vai tendo alterações no sistema neurovegetativo, de comer, de dormir, de ansiedade, o sono, a alimentação fica tudo alterado, porque esse eu parasitário começa a sugar, num processo de auto-obsessão, a energia do sistema da alma como um todo. Então o indivíduo fica perturbado. Então esses eus são os verdadeiros problemas para nós, porque nós somos multipersonalidades. E dentro dessa lógica das multipersonalidades, essas personalidades se tornam verdadeiras perturbações dentro de nós. Elas não são só perturbações. Essas subpersonalidades também são potências, são habilidades, são conquistas de outras existências, são conhecimentos intelectuais conquistados e que retornam como virtudes que precisam ser amplificadas, mas em sua grande maioria são também a nossa sombra que retorna, gerando sérios problemas psicológicos para nós. E para que nós lidemos com essas subpersonalidades ou esses eus, a Joana dá uma dica. Ela dá 3 dicas importantes que são extremamente espíritas e que nós podemos trabalhar, que é a meditação, a visualização, porque nós podemos fazer visualizações dessas subpersonalidades, e a oração, porque nós podemos canalizar energia da oração para esses eus, curando esses eus. A visualização é um momento em que nós temos o contato mais direto com essas subpersonalidades. Ou seja, quando nós damos imagens aos nossos sentimentos, podem ser imagens geométricas, imagens animalizadas, imagens pessoais, imagens de objetos, podem ser imagens energéticas, paisagens. São infinitas as possibilidades que essas imagens podem acomodar essa energia. Então, esses eus podem surgir nessas imagens que nós fazemos através dessas visualizações, e com a oração nós canalizamos energia para esses eus, para que esses eus possam ser desvitalizados ou recebam o amor que não receberam e possam ser integrados e decodificados pelo eu pessoal. A meditação ela também faz isso, porque ela desliga o cérebro reptiliano e faz com que essas subpersonalidades percam essa capacidade de impulsividade que elas têm sobre o eu pessoal, que é acometendo esse eu pessoal nesses atos impulsivos que nós temos, como, por exemplo, os atos de timidez ou de impulsividade pela raiva, os receios, as paranoias que nos tomam e que a meditação consegue desligar, arrefecendo essas subpersonalidades, porque ela vai trabalhar o cérebro reptiliano, trazendo uma realidade neurológica extremamente arrefecedora dessas subpersonalidades dentro de nós. A visualização, ela organiza a imagem e a oração injeta a energia curadora. Então, essa é a proposta desse capítulo para Joana, na qual o ego toma consciência que ele é ego,
sabendo que ele tem uma função diretora superior que o organiza, e que dentro dessa função superior organizadora existem vários eus, ou personalidades parasitárias, ou potenciais energéticos ali dentro, que vão gerar um influxo de energia na direção da consciência ou desse eu pessoal, e esse eu pessoal, a partir da lógica do Evangelho de Jesus, fazendo a meditação, a visualização e a oração, vai começar a injetar energia de amor nessas subpersonalidades, gerando um processo de cura para a resolução da psicossíntese que nós precisamos realizar, gerando um estado de bem-estar íntimo na direção da imagem de Jesus.